Fala pessoal, aqui é o Vini e esse primeiro vídeo é o vídeo que eu imagino que vai iniciar uma série em que eu vou ir comentando aos poucos a série dos Cavaleiros do Zodíaco, e como esse é o primeiro vídeo, vai ser o comentário só sobre o primeiro episódio, tá? Mas são, como eu disse, são só comentários, é só um bate-papo sobre esse episódio, não é uma crítica, não é um review, é só um bate-papo mesmo, só conversa, né? Então eu acabei de assistir o primeiro episódio, reassisti novamente para relembrar os detalhes e tal. E é interessante que esse episódio ele começa com a Guerra Galáctica, né? A gente tem algumas cenas da Guerra Galáctica em que o Jabu tá enfrentando o Cavaleiro de Leão, e nessa luta que mostra ali eles na Guerra Galáctica, eles estão trocando soco, chute, eles estão um pisando no outro, eles não estão usando técnicas, né? Tu vê que nenhum deles está usando o Cosmo nessa cena, assim, eles estão saindo no soco, a luta é violenta, assim. Então, sei lá, talvez esses cavaleiros, os outros cavaleiros de bronze que não tem tanto destaque, talvez eles tenham sido os cavaleiros que eles conquistaram a armadura, mas não souberam dominar o Cosmo, ou não dominaram o Cosmo tão bem quanto os Cavaleiros de Bronze, que tiveram mais destaque, né, que são os protagonistas. Então é interessante ver essa primeira cena que eles estão saindo no soco cru, assim, não tem golpe especial, não tem nada, é só porrada mesmo. E aí o episódio corta pro Seiya lá na Grécia, no momento em que ele vai enfrentar o Cassius para ver qual dos dois vai conquistar a armadura do Pegasus, né? Qual deles vai ser o. Daí o mestre do santuário comenta que tiveram vários cavaleiros nesse treinamento, que os dois foram os únicos que sobreviveram, e agora eles vão se enfrentar para descobrir quem vai ser o novo cavaleiro de Pegasus. E aí tem a cena clássica do Seiya arrancando a orelha do Cassius, né? E aí nessa cena é bizarro que a orelha do Cassius cai no chão e dá uma mexidinha. A orelha dele sai do corpo e dá dois espasmos, assim, um negócio meio bizarro. É como se a orelha dele tivesse vida própria, sei lá, um negócio meio Evil Dead, assim. Cai a orelha no chão e ela se mexe ainda. Eu nunca vi isso aí, a orelha sair se mexendo. E aí, se a gente for pensar nesse episódio, assim, essas cenas assim também servem para isso. A gente percebe que ele é um episódio inteiro, assim, para nos explicar o que é o cosmo, né? Da onde vem o poder dos cavaleiros. Então, eles explicam isso em dois, três momentos nesse episódio, assim, o episódio tem 20 minutos e eles dão várias cenas para explicar o cosmo, para explicar o poder dos cavaleiros. Então, o Seiya explica como é sentir o cosmo pro Cassius. A gente tem cenas do treinamento dele com a Marinha explicando para ele o que é o cosmo, como ele tem que usar o cosmo. E depois, mais pra frente, a gente ainda tem de novo a Marinha dizendo pro Seiya, ó, se tu quiser usar a armadura, se quiser usar o poder máximo dela, ela precisa que seja usada com inteligência, então tu tem que queimar o cosmo. Então esse episódio ele mostra diversas cenas e diversas situações que servem para explicar uma coisa só, que é tipo, o cavaleiro ele tem que queimar o cosmo, ele tem que sentir o poder, não é uma não são lutas físicas, não é essa porradaria, é realmente explodir o cosmo que eles têm, né? Eles conseguirem despertar esse poder que só os cavaleiros têm. E aí mostra a diferença, tipo, o Cassius, ele é o personagem que ele tá ali para mostrar que, tipo, ele é o personagem físico. Ele é um gigante cheio de músculo, mas não é esse o poder dos cavaleiros, né? Inclusive o Cassius, provavelmente ele é desenhado desse jeito, como um cara grande, cheio de músculo, para dar esse contraponto de não é isso que é um cavaleiro. Cavaleiro é um cara que, por mais que ele seja pequeno ali, que ele ainda tem um poder acima da média, extraordinário, porque ele aprendeu a queimar o cosmo, né? Então eu imagino que esse episódio inteiro é para dar essa lição pra gente e preparar a gente para as próximas lutas. E aí depois que o Seiya recebe a armadura de Pegasus, né, ele derrota o Cassius e acaba recebendo a armadura de Pegasus do mestre do santuário. A China vai atrás dele ali para impedir ele, porque eles não querem, como ele é um estrangeiro, é um estrangeiro no santuário, ele levaria a armadura para embora da Grécia, ele acaba tendo essa rixa e a China vai lá tentar vingar o Cassius e impedir que o Seiya leve a armadura embora. E aí a gente tem essa cena interessante que tá o Seiya e a Marin fugindo, e quando chega a China para enfrentar ele, a Marin fala: Seiya, se tu quiser, eu não vou me meter, se tu quiser
embora com vida, tu vai ter que derrotar ela, vai ter que enfrentar ela. Então a Marinha é como se ela estivesse dando mais uma lição pro Seiya. Tipo, ó, tu ganhou a armadura, tu é um cavaleiro, agora tu tem que vencer as tuas lutas aí. Tu tem que conseguir sobreviver. Né? Como se ela fosse um rito de passagem pra ele, não, agora tu te tornou um cavaleiro, tu tem que se defender sozinho. E aí, é claro que a essa altura da história a gente não tinha essa informação, mas o Seiya nessa luta, se a gente for para pensar, ele estaria em grande desvantagem, né? Porque a China é uma amazona de prata e o Seiya recém vestiu a armadura, então ele seria um cavaleiro de bronze novato que nem dominou a armadura ainda e ia estar enfrentando uma amazona num nível acima do dele. Então ele estaria em extrema desvantagem. E aí é nesse momento que chega a parte dele ter que aprender a dominar a armadura, né? Primeiro ele luta sem a armadura, e aí a China consegue se defender de todos os golpes dele, ele não tem nem chance. E aí ele pega e finalmente veste a armadura, a gente tem a cena dele vestindo e dando um golpe, acertando ela e agora com a armadura. Só que no momento seguinte ele já perde, já ela consegue anular ele mesmo com a armadura, ela consegue acertar ele. E aí ele percebe, nossa, a armadura ela tá pesada, eu não tô conseguindo me movimentar direito com ela. E aí que a Marin dá mais uma lição para ele e fala, ó, não adianta tu vestir a armadura sem usar o cosmo, tu tem que queimar o cosmo que tu vai ativar o poder da armadura ali. E aí surgem uns capangas lá do santuário e começam a espancar o Seiya, começam a bater nele e tal. E aí essa hora que ele decide, acho que ele fica com raiva. E aí ele explode o cosmo dele e derrota todos eles com um golpe só, uma explosão de cosmos só, ele derrota eles e derrota a China também, acaba quebrando a máscara dela. E aí é que ela acaba, né, se tornando aí uma inimiga, ela acaba tendo essa cisma com ele aí. E ainda na finaleira, ainda o Seiya larga uma que eu acho sensacional, que ele vira pra China. A China tá sem máscara, né, que a máscara dela quebrou, ele olha pra ela e fala assim, bah, mas de máscara tu era o demônio, hein? Mas sem até que nem tanto. Eu acho isso sensacional. Então deve ter deixado ela com mais raiva ainda. Se você gostou do formato desse vídeo, até para eu poder entender, né, se eu sigo essa mesma linha aí, sigo comentando os episódios dos Cavaleiros, não deixe de deixar um comentário aí com feedback. Pode ser só um emoji aí, o emoji do gatinho, do cachorrinho, só para eu entender que esse formato foi interessante, que eu devo continuar com ele, tá? Se você gostou dos vídeos, gosta dos vídeos do canal, deixa seu like, se inscrever. Até a próxima e um grande abraço a todo mundo.